Ei, bom dia a todos, tudo bem? Hoje é domingo, não liga para meus cabelos, estou com o cabelo todo emaranhado, sem disposição nenhuma para mexer com o cabelo agora, tarde eu tenho que ir para a igreja e eu me arrumo. Hoje o dia amanheceu um pouquinho mais triste, né? A nossa comunidade perdeu uma pessoa maravilhosa, o nome dela é Guilmar, e isso me traz uma reflexão muito grande pro dia de hoje. Quantas e quantas vidas não amanheceram vivas hoje? Quantas e quantas vidas não sentiram o ar do dia hoje? Quantas e quantas vidas não puderam, com a sua mente, agradecer por mais um dia de vida? Quantas e quantas famílias vão sofrer e sentir a dor da perda? Quantas e quantas famílias vão olhar para dentro de casa e ver uma cama vazia, ver uma comida que não vai ser feita, ou um quarto que não vai ser arrumado, ou um animal que não vai ser alimentado, porque uma vida se foi, uma vida partiu, o Senhor recolheu e não volta mais. Eu fico pensando muitas vezes em vida, quantas famílias não abraçam, não cuidam, não zelam, não só de uma mãe, como de um pai, como de um filho, como de um irmão, como de um parente, como de uma vida. O que eu quero dizer para vocês é que a vida é um sopro, ela passa muito rápido e muitas vezes nós deixamos de viver o que Deus tem para nossas vidas, para vivermos a vida dos outros, né? Guilmar era uma mulher muito valente, muito valente. Era guerreira, era trabalhadeira, era esforçada, criou os filhos com garra, com amor, com carinho. Não mandava recado para ninguém. O que ela tinha que falar, ela falava na cara mesmo. E é muito bom ser assim, porque aí a gente não tem duas personalidades. Ela era uma personalidade forte, ela era uma mulher forte. Mas o que eu quero trazer aqui como reflexão é sobre o vazio que fica nos nossos corações, né? Quando a gente perde alguém que a gente ama, quando a gente perde alguém que foi tão essencial nas nossas vidas. Quando eu cresci sem minha mãe, cresci sem meu pai, tentei conhecer ele, mas foi inútil. Hoje eu não sinto mais aquela dor ao falar nisso, né? Hoje já não me machuca mais, perdoei ele e pedi perdão para ele, infelizmente num caixão, né? Perdão por ter nascido, perdão por ter crescido, de repente ele não ter me aceitado, mas quantos não passam por isso também? Infelizmente ele também faleceu e foi embora sem eu conseguir dar um abraço nele, sem eu saber o que é ter um pai. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho um pai que está no céu, que cuida de mim, que cuida dos meus filhos, que cuida da minha família. Também abandonada pela própria mãe, né? Cresci sem ela. Esse é meu filho que está chorando aqui no chão. Já pulou na cadeira porque quer subir na mesa. Abandonada pela mãe também. E passei muitas coisas com ela que não foi fácil, foi bem difícil, né? E eu queria muito, se ela ainda estiver viva, que eu não sei, uns falam que ela morreu, outros falam que ela ainda está viva, me encontrar com ela, abraçar ela, dizer que eu a perdoo por tudo que nós vivemos, por tudo que eu passei com ela e por tudo que eu também, querendo ou não, a gente apanha tanto da vida que a gente cria uma couraça, sabe, para se defender. E falei muitas coisas dela já nesse mundo. Mas será que eu já parei para pensar no que ela viveu lá atrás, no passado? Aí
aí meditando, né, em tudo que a gente vive, em tudo que a gente passa. Ninguém dá aquilo que não recebeu. Eu não tive amor de pai, amor de mãe. Não tive. Eu tive minha avó, que me criou até uma certa idade, com muita dificuldade, né? Mas depois eu fui tocar a minha vida e o mundo me ensinou, o mundo me criou. Mas eu sou muito grata ao Senhor Jesus. Quem me conhece sabe do que eu estou falando, que eu sempre fui assim, dócil. Tem o lado da gente que é estressante, tem, quem não tem? Mas eu sempre fui de abraçar, de amar. Eu não recebi amor, mas eu sempre dei amor. Os meus filhos dizem que eu não sou de agarro, que muitas vezes eu supri o amor e o carinho que eu deveria dar para eles, abraçando, beijando. Muitas vezes eu dava com presentes, com aquilo que eles precisavam, mas que estava no meu limite de dar. Porque eu sempre trabalhei muito, Sou diarista, sou faxineira. Não tinham tempo para estar com eles, porque se eu não trabalhasse, eles não tinham como se alimentar direito, né? Porque até os 12 anos de idade, 11, 12 anos mais ou menos, né? Eu estive casada, depois eu criei os meus filhos sozinha. Com muita dificuldade, o pai ajudava, dava pensão, né? Ajudava os filhos no que dava, mas a maior parte era comigo. E quem é mãe sabe do que eu tô falando. Sabe como custa caro criar um filho, imagine 2. E eu não ia deixar meus filhos sem o que eles precisavam. Mas a minha ausência, como eu estava dizendo, a minha ausência era grande, porque eu tinha que trabalhar. E aí eu pagava algumas pessoas, algumas dava certo, outras não. Uma vez eu tive que sair correndo do serviço, desesperada, porque a pessoa que estava tomando conta deles para mim abandonou os 2 dentro de casa sozinhos. E eu tive que largar o serviço e voltar para casa. Então a vida de uma mãe solo não é fácil, é muito difícil. E eu digo que dê para sua mãe, dê para seu pai, dê para o seu filho, dê para quem você ama a atenção agora em vida. Porque eu falo mesmo, quando eu morrer não precisa levar flores pro meu caixão, não precisa. Não precisa, porque eu não vou ver, eu não vou sentir o cheiro, eu não vou poder pegar, eu não vou poder agradecer, né? E eu queria muito encontrar com a minha mãe. Eu não sei se ela tá viva ainda. O nome dela é Dolores de Magalhães Pereira. O nome dela é Dolores de Magalhães Pereira. Se alguém souber do paradeiro dela, ela gosta muito de ser chamada de Dora ou Dora, né? Entre em contato comigo, entre em contato com ela, fala pra ela que a filha dela tá aqui, né? Tô com 50 anos e gostaria muito de revê-la, de abraçá-la, de dizer que eu a perdoo e que eu peço perdão também por todos os meus erros e falhas com ela, né? Porque mãe não é aquela que cria, mãe não é aquela que põe no mundo, mãe é aquela que cria. Mas se eu não tivesse passado no ventre dela, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria os meus filhos que eu tenho hoje, que eu amo demais, minha filha Lailane e meu filho Gabriel. Então eu deixo essa reflexão pra gente nessa manhã, sabe? Que a vida ela é um sopro, ela passa muito rápido, muito rápido. E eu quero deixar para vocês que o nosso Senhor Jesus, Ele se dispôs a sair dos altos céus, do lugar do seu conforto, da sua paz, para passar por tudo que nós passamos aqui nessa terra, para poder nos justificar. Como assim nos justificar? Jesus, Ele sofreu, Ele padeceu. Eu tenho certeza que Ele sentiu todas as dores que nós sentimos, dor de cabeça, dor no corpo. E pior ainda, Ele foi açoitado por mim e por você, dores que nós nunca vamos imaginar o que é, né? E Ele também morreu. Só que Ele morreu e no terceiro dia Ele ressuscitou para nos preparar um lugar lindo ao lado dEle. Então que nós possamos amar o nosso próximo hoje, fazer pelo nosso próximo hoje, não esperar para tentar fazer, porque o depois não adianta mais.
E eu falo isso para mim, eu falo isso para todos nós, para todos vocês que vão ver esses vídeos, que eu não sei se as pessoas terão paciência de me ouvir, né? Mas que possa alcançar muitas vidas. Mais um dia nasceu, o sol tá meio tímido, tá querendo chover, mas muitos não acordaram hoje. Muitos, não foi um só não, muitos. Muitos não estão sentindo o cheirinho da comida saindo do fogão. São 11h36, daqui a pouco o almoço está pronto. Muitos não vão tomar banho mais hoje. Muitos não vão caminhar, não vão na igreja, não vão abraçar, não vão beijar. Então pense nisso. Pense nisso. Jesus te ama e eu também. Um abraço no coração de vocês e fiquem com Deus.